Você sente que perde a estabilidade ao levantar, virar a cabeça ou caminhar em alguns ambientes? Neste vídeo eu vou ensinar dois testes simples que utilizamos para avaliar o equilíbrio, o Romberg e o Romberg-Barré. Eles vão ajudar a você entender como o nosso corpo responde quando perdemos algumas referências em relação ao equilíbrio. Antes de começar, escolha um lugar seguro, um piso livre para poder fazer os testes. Mas uma dica importante: se você já sofreu quedas ou tem um desequilíbrio intenso, não faça esse teste sozinho. Se durante o teste você sentir uma tontura intensa, um mal-estar e um desequilíbrio significativo, interrompa o teste. Vamos começar pelo teste de Romberg. Se posicione em pé, com os pés unidos, com os braços ao longo do corpo, a posição idêntica à minha. Apenas observe se você consegue manter essa posição. Se sente vontade de se movimentar? Se sim, vamos passar para a segunda fase do teste. Você vai fechar os olhos durante 20 segundos. Caso durante o teste você sinta o desequilíbrio, é simples, é só abrir os olhos, mas tente manter com os olhos fechados. O que acontece quando fechamos os olhos? Tiramos uma referência importante, que é o sistema visual, que é muito importante para o nosso sistema de equilíbrio, porque a gente vai testar o sistema vestibular e o sistema áptico. Então vamos para o teste, pés juntos, braços ao longo do corpo, feche os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que é importante observar? Se ao fechar os olhos começa uma variação intensa, uma necessidade de andar, esse é um sinal que pode ser positivo para o teste Romberg. Um detalhe importante não é necessário ficar os 20 segundos. Se ao fechar os olhos você sente uma vontade intensa de se movimentar, abra os olhos e interrompa o teste. Se o teste Romberg já deu positivo, já deu uma variação intensa, não é necessário fazer o Romberg-Barré. É importante procurar um acompanhamento do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta ou do seu médico. Agora, caso você tenha passado tranquilamente pelo teste Romberg, vamos passar para o Romberg-Barré. Lembrando que seria um teste positivo para o Romberg: variações intensas, necessidade de dar os passos. Agora vamos aumentar, digamos, a dificuldade do teste para o teste Romberg-Barré. Teste Romberg-Barré consiste em você colocar um pé na frente do outro, como eu estou demonstrando, com os braços ao longo do corpo, pé na frente do outro. E, primeiro, observe se é possível manter a posição. Se começa uma variação intensa e uma necessidade de dar os passos, você pode interromper o teste. Lembrando, se você já teve quedas, tem um desequilíbrio intenso, não faça esse teste sozinho. A partir do momento que você se sente estável, vamos passar para o teste, onde você vai fechar os olhos e permanecer durante 20 segundos. Porém, lembrando, caso sinta um desequilíbrio intenso, abra os olhos ou se movimente. Na posição, braços ao longo do corpo, feche os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reparem que essas variações, essas pequenas variações, elas são normais no teste. Não é considerado um teste positivo. O que seria um teste positivo? Ao fechar os olhos, você sente um desequilíbrio brusco ou variações muito intensas unilateralmente para um dos lados. Então lembrando, para o teste ser considerado positivo, você tem variações intensas para um dos lados ou a necessidade de dar os passos. Aquelas pequenas variações que você viu no vídeo estão dentro da normalidade. Agora compare as situações. Você ficou relativamente estável com os olhos abertos e teve muita dificuldade com os olhos fechados? O Romberg-Barré foi muito mais difícil? Você precisou abrir os olhos, dar um passo
ou se apoiar, essas observações podem demonstrar que o seu corpo está encontrando mais dificuldade em algumas situações. Se você percebeu muita diferença entre um teste e o outro, entre uma situação e outra, você sente tontura com frequência, já sofreu alguma queda, vale investigar isso de maneira mais individualizada. O primeiro passo não é evitar se movimentar, é entender aonde está o ponto de desequilíbrio e como o seu corpo pode se movimentar com mais segurança. No meu canal do YouTube eu explico melhor como que o corpo, a cabeça e a visão trabalham juntas para manter o equilíbrio. E lembre-se, equilíbrio não é apenas ficar parado sem cair, é sentir segurança para se movimentar.